queria meditar com você no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 3, quando Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está falando aqui sobre a sua segunda vinda, quando ele virá para levar a sua igreja para o lugar que ele tem preparado para essa igreja. A igreja de Jesus é todo aquele que entregou o coração a ele, que aceitou o sacrifício da cruz, todo aquele que entendeu e se apropriou da graça manifestada lá na cruz do Calvário. Nós precisamos de 3 termos aqui para entender o que Jesus está falando. Existem 3 expressões que nos ajudam a entender esse texto. A primeira expressão é fé. Jesus disse: creiam em mim, creiam nisso que eu estou dizendo, eu voltarei. Você não precisa ter dúvidas de que Jesus voltará. Sabe por quê? Porque ele disse que voltará, e tudo que Jesus disse é verdade, ele sempre cumpriu. Jesus, quando encontrou um cego, ele disse para o cego: veja, e o cego viu. Quando ele encontrou-se com um aleijado, ele disse para o aleijado andar, e o aleijado andou. Quando esteve no túmulo do seu amigo Lázaro, ele disse para que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro saiu. Tudo que Jesus disse se cumpriu. Você não precisa duvidar que ele voltará, porque ele disse, isso basta, é palavra dele. Nada que Jesus disse deixará de se cumprir. A segunda expressão é descanso. Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. É a casa do Pai, é lugar de descanso, é lugar onde a família se reúne para poder se alegrar. E ele disse que nessa casa há muitos quartos, ou seja, é lugar espaçoso, é lugar para todo mundo, é lugar que cabe muita gente e que cabe você. Foi um lugar feito para você, para que você fosse, para que você habitasse, para que você morasse. Na casa de meu Pai, ele disse, há muitas moradas, e porque é casa do Pai, é lugar de descanso. Veja bem, o que você está passando aqui nessa terra, quantas coisas tem sofrido, quantas coisas nós passamos, quantos sofrimentos, quantas aflições, quantas perturbações nós passamos aqui nessa terra. Mas quando formos um dia, quando Jesus voltar e Ele nos levar, nós estaremos na casa do Pai, lugar de descanso por toda a eternidade. A terceira expressão que nos ajuda a entender esse texto é promessa. Jesus disse assim: eu voltarei e vos levarei para mim. Jesus nos deixou a promessa de que Ele voltaria, e Ele nunca deixou de cumprir uma promessa e nunca deixará de cumprir essa promessa. Ele voltará. Existe uma história que na Armênia, no ano de 1989, houve um grande terremoto, apenas 4 minutos de terremoto, e 30 mil mortos ficaram mortos ali, 30 mil pessoas morreram naquele terremoto ali na Armênia. Nesses dias, antes do terremoto, havia um pai que levava o seu filhinho todos os dias para a escola. E todos os dias que ele levava o seu filho para a escola, ele repetia a mesma frase. Ele dizia para o seu filho: meu filho, eu voltarei para te buscar.
Aconteça o que acontecer, papai voltará para te buscar. Todos os dias esse mesmo ritual e essa mesma palavra: aconteça o que acontecer, papai voltará para te buscar. Aí houve o terremoto. Boa parte daquela cidade caiu em escombros. A escola onde esse garoto estudava também veio abaixo. Os bombeiros e todos aqueles que trabalhavam no resgate tentaram tirar os escombros e não conseguiram. E desistiram, dizendo que os alunos não seriam encontrados e quando fossem encontrados, seriam encontrados mortos. O pai daquele garoto chegou nos escombros e começou a tirar os escombros com as suas próprias mãos. E mesmo com todo mundo dizendo para que ele deixasse aquilo ali, porque já estavam todos mortos, ele continuou procurando e dizendo: meu filho está aí embaixo, e eu prometi para ele que acontecesse o que acontecesse, eu voltaria para buscá-lo. E ele cavou até suas mãos sangrarem, e a despeito de todos dizerem para ele desistir, ele continuou cavando, até que a certa altura ele ouviu uma voz lá embaixo de uma criança gritando: papai, papai. E ele ouviu que era a voz do seu filho, e ele gritou para o seu filho: papai está aqui, eu estou cavando e eu vim te buscar. E ele ouviu o pequenino garoto dizer para os seus coleguinhas: eu não disse, papai disse que acontecesse o que acontecesse, ele voltaria para me buscar. Eu não disse para vocês, aconteça o que acontecer nesse mundo, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a minha oração hoje, e o meu convite hoje, é que você faça parte desse grande encontro e dessa grande igreja que vai subir com ele um dia. Que Deus abençoe a sua vida.